Graça e paz, é com muita alegria que estamos aqui no nosso segundo tema do discipulado sobrenatural. E eu creio que nós vamos avançar e subir mais alguns degraus para que nós possamos estar mais pertinho de manifestar o céu aqui na terra. Na primeira aula nós falamos da chave do céu, que é o Espírito Santo de Deus, e o relacionamento com ele, para nós acessarmos o reino de Deus. E hoje eu quero falar do novo nascimento ao governo do reino, a caminho da maturidade em Cristo Jesus. E para começar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, que nós possamos extrair a melhor parte. Nós queremos estar conectados a Ti, Jesus. Nós queremos ser um contigo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que nós possamos manifestar o céu, Pai. Abra o nosso entendimento, que nós possamos ter a percepção do invisível e do visível, Pai. Que nós possamos estar atentos em tudo aquilo que o Senhor está falando, que o Senhor está fazendo, que nós possamos estar conectados aos céus e que nós possamos fazer o download dos desejos do céu para esse tempo nas nossas vidas, para esse tempo como igreja, para esse tempo sobre a humanidade. Manifestar o céu tem a ver com o que nós vamos impactar na vida do outro. É sobre nós trazermos a luz do reino de luz para dissipar as trevas, através do governo, através da maturidade, através do nosso caráter, através de sermos um modelo parecido com Cristo Jesus. Senhor, que nós possamos estar conectados contigo, Pai. Que o Senhor venha no mais profundo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha juntando entre consciente e inconsciente, Senhor, colocando a tua palavra e trazendo as tuas verdades, ressignificando tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que nós fomos marcados com achismo, com religião, com teorias, e que possa ser manifestada a tua glória, Pai. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos nos adentrar nos portais celestiais. Nós queremos nos adentrar no reino de Deus, para que nós possamos estar assentados com Cristo e governar na maturidade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essa aula, Pai. Que possamos extrair do céu que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos começar então? Eu quero ler Efésios 1, 17. Abre sua Bíblia aí. 1, 17 a 19. E diz assim: Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo aqui ele não ora por bênçãos naturais, mas que os olhos do entendimento sejam iluminados. A revelação é a chave que abre a porta para a maturidade. Sem revelação, não há crescimento. Sem revelação dos céus, não há um despertar. Não há como entender o reino de Deus. Não tem como acessarmos o reino de Deus. Não temos como entrar num lugar de maturidade para governo. É importante que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos entender o reino de Deus. E o novo nascimento é a porta
de entrada para o reino de Deus. Em João 3, 4 a 6, diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. A água, ela é a palavra, a purificação, a revelação. E o Espírito é a nossa nova natureza, a nossa regeneração, a nossa vida do alto, a vida com aquilo, pela qual o Senhor nos criou. Em outros textos, confirma, João 4, por exemplo, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Apocalipse 22, o rio de água da vida que procede do trono de Deus. O novo nascimento não é o fim. O novo nascimento é o início de tudo. O novo nascimento é uma nova caminhada, é uma nova história, é acessar a sua verdadeira história, é baixar os desenhos dos céus, é entrar no seu destino profético, entrar na sua rota profética. E quando é impossível nascer velho, nós nascemos criança. Existe um processo de crescimento à maturidade. Nós nascemos bebê na fé. E assim, através da revelação, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos caminhando em maturidade em Cristo, para que nós possamos acessar o reino de Deus e governar com ele. Não há relato na criação de um bebê que ele vira adulto de uma vez, de uma hora para outra, ou que ele já vira adolescente de uma hora para outra. Não existe semente miojo que em 3 minutos a árvore já nasce ou que já dá fruto. O crescimento, ele é o processo para a maturidade. Então, é necessário nascer de novo, passar pelo processo de crescimento para que nós possamos atingir a maturidade. Em Gálatas 4, 1, 5, quero que você abra a sua Bíblia aí. Portanto, de 1 a 5. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como criança, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. A imaturidade espiritual, ela impede o acesso da nossa herança. Ela impede o acesso à nossa vida plena, a herança que já foi separada para nós. Mas até Jesus esperou 30 anos para manifestar o seu governo, honrando o princípio da maturidade. Jesus, quantas vezes ele passava por cegos, passava por paralíticos, passava por endemoniados, via pessoas passando fome, via as viúvas, nada ele ainda podia fazer. E ele sabia quem ele era. Mas ele respeitou, honrou o princípio da maturidade. É importante que nós não saímos fazendo por fazer, mas que nós precisamos ter entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter a revelação daquilo que nós estamos fazendo. Não fazer por fazer, mas entender. Adentrar no reino de Deus, ter entendimento e revelação daquilo que é necessário ser feito. É importante nós estarmos blindados
de conhecimento e sabedoria do alto, discernimento, para que nós possamos travar uma guerra contra as trevas. É necessária maturidade. Existem dois sistemas de governo. Existe o governo das trevas, que é a Babilônia, que é uma confusão, que é a confusão que existe aqui na Terra, a natureza adâmica do governo, uma mente carnal, as obras da carne, uma, uma vida segundo a natureza humana, segundo uma natureza caída. E existe o governo de Cristo, que é o governo do reino de Deus, uma mente renovada em Cristo, uma vida no Espírito, uma operação de ressurreição, de domínio espiritual, de domínio ao caos, de autoridade sobre as trevas e tudo que há nela. Nós nascemos de novo, mas muitos ainda vivem na estrutura de mente caída, numa estrutura de mente governadas por padrões terrenos, por uma mente governada por um sistema babilônico. Eu quero te convidar nessa aula a acessar um lugar de maturidade em Cristo, para que você seja uma nova criatura, para que você não seja mais escravo e seja filho, como na palavra aqui de Gálatas diz. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais crianças com princípios básicos deste mundo. Mas agora nós somos filhos de um rei. E os filhos de um rei, nós precisamos andar nesse lugar de herança. E a maturidade vai nos levar a acessar a herança espiritual que já está preparada para nós. Que nós possamos mudar o governo da nossa mentalidade. Mas para isso aconteça, nós precisamos de uma metanoia. E para essa metanoia acontecer, dessa renovação de mente, eu quero que nós possamos aplicar nessa aula 2 princípios básicos para entrar num caminho de maturidade e que nós possamos renovar a nossa mente, não mais com uma estrutura de governo babilônico, mas com uma estrutura de mente de governo do céu. Nós passamos pelo primeiro processo, nascemos de novo da água, do Espírito, e fomos salvos. Nós temos paz com Deus através da cruz, através do sangue do Cordeiro, nós temos paz com Deus. Então, nós temos livre acesso à salvação para a eternidade. Mas aí é o princípio de todas as coisas. A salvação é só o começo. Ela não é o fim. Eu quero falar sobre o caminho da maturidade. Ela vai da salvação para o governo. E é desse lugar que nós vamos começar, porque quando nós nascemos de novo, é tempo de menino, né? A salvação é o início da jornada, é o início de todas as coisas. E muitas das vezes nós ficamos muito tempo só como bebês na fé. Não importa quanto tempo conhecemos a palavra, mas não conhecemos, e como nós falamos na aula passada, o Espírito Santo de Deus é que faz com que a palavra de Deus ela seja revelada, que ela seja palavra viva. Sem ele é só um livro. E através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos acessar o céu, nós conseguimos ter revelações, nós conseguimos ter uma estrutura de mente de Cristo Jesus. Então, é necessário nós retermos o velho homem,
Depois da salvação, nós precisamos de uma mudança de mente, de conduta e de governo. Nós precisamos reter o velho homem, a vida da carne, o nosso eu, o nosso ego. Nós precisamos crucificar o nosso eu, porque nós fomos, Gálatas 2:20 diz, não sou eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo em mim, mas sim Cristo. Quando nós temos que crucificar o nosso eu e ressuscitar com Cristo Jesus. E através dessa ressurreição é que nós vamos ter o governo do céu sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Filipenses diz que quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Muitas coisas aconteceram na nossa vida, até que, às vezes, até nasceu um lar cristão, mas viveu uma teoria, viveu uma história da sua família, uma história que foi dita, foi uma história de uma religião, uma história sem vida em espírito, só como uma teoria, como um conhecimento prático, como uma religiosidade daquilo que te foi ensinado. E quando não acessamos, não adentramos no reino de Deus, nós não conseguimos sair da imaturidade. A maturidade, ela não é uma opção. A maturidade é um chamado. A imaturidade, ela mantém pessoas cativas aos desejos da alma e às estruturas de pensamentos de um mundo caído. A maturidade, ela leva ao governo do Espírito. Existe um chamado, existe uma chamada profética para que você possa mudar de nível. E nós vamos começar essa segunda aula fazendo essa chamada. Ó, desperta tu que dormes. Vamos caminhar a maturidade para que nós possamos acessar a nossa herança espiritual. Que caia toda a estrutura de governo babilônico sobre a nossa vida. E que os céus possam governar. Que tudo começa na nossa mente. Que o governo dos céus governe a sua mente. Que nós possamos entrar nesse caminho de maturidade com o Espírito Santo de Deus, com a revelação do reino de Deus, para adentrar nos lugares que o Senhor tem preparado para nós. Porque Jesus disse que a casa do meu Pai tem muitas moradas. E é nessas moradas que nós devemos viver. Não são nas moradas terrenas. As moradas terrenas, ela tem dor, ela tem estresse, ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem tragédia. Mas nas moradas do meu Pai é infinitamente a bondade, o amor, a segurança, a glória, tudo aquilo que vai nos alimentar. Existe um banquete para que nós possamos acessar. E a maturidade é o caminho para que nós possamos manifestar o céu aqui na terra. A maturidade. Então, nós somos chamadas, nós somos convocadas a manifestar o reino de Deus. Mas para isso é necessário que nós entramos num caminho de maturidade, recalculamos a rota, um novo governo sobre a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Da nossa mente, muitas das vezes nós temos algumas emoções que tem que cuidar, que as emoções geram sentimento. Quais são as emoções no seu dia que tem levado a criar um sentimento? Que tem elevado na sua mente para que crie uma estrutura de pensamento. Eu quero que você entre em Deus,
depois dessa aula, que você possa fazer no devocional e que você busque em Deus quais são as estruturas de mente que não fazem parte da morada do reino de Deus. Muitas das vezes falamos que Jesus mora no meu coração. E o que que tem no nosso coração? Aí no nosso coração tem medo, tem insegurança, tem estresse, tem ira, tem dúvida, tem tristeza, tem ansiedade. E se Jesus fala, Jesus mora no meu coração, mas se Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele conhece as moradas do pai. Como ele vai fazer morada do nosso coração num lugar com tantas moradas de governo babilônico? Ele não encontra nenhuma pedra para descansar sua cabeça, porque não há uma morada parecida com a morada do pai. Então, Jesus, eu quero orar. Eu quero orar nesse tempo para que o Senhor venha revelando quais são as estruturas de mente que têm feito algumas moradas no nosso coração. Moradas de depressão, moradas de tristezas, moradas de enfermidade, moradas de miserabilidade, morada de fracasso, morada de insegurança, morada de medo. Espírito Santo de Deus, que tu venha nos mostrar quais são as moradas do nosso coração que tem pedido o governo do céu sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, para que Jesus possa morar, fazer morada e achar um lugar conhecido do reino de Deus entre nós. Pai, que venha derrubando todas as estruturas de mente que nos levam a uma morada de governo da carne, das obras da carne, das luxúrias, da inveja. Espírito Santo de Deus, as moradas e estruturas de mente que vieram através de iniquidade, inconsciente, consciente, as iniquidades involuntárias, Pai. Espírito Santo de Deus, revela a nós esse tempo. Revela a nós esse tempo que cai por terra toda a estrutura de mente, toda a estrutura que não é tua. Pai, tudo aquilo que impede que tu faça morada e reconheça como seu lugar, como seu lugar de descanso. Espírito Santo de Deus, revela-nos, revela-nos quais são as estruturas que caem por terra, todas as fortalezas da nossa mente que impede nós adentrarmos no reino de Deus, adentrarmos aos portais celestiais e governar com Cristo. Nós queremos viver um tempo de maturidade, recalcula nossa rota, que possamos transformar a nossa mente, o nosso coração, para vivermos tudo que a nossa herança espiritual já está liberada e nós possamos acessar esses lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua história, ela pode ser reescrita através do arrependimento, através do poder da oração, a poder no secreto para resgatar o seu eu saudável. Não o seu eu do mundo caído, o seu eu do ego, mas o eu, aquela identidade que Cristo criou para ti desde a criação do mundo. Ele já fez uma história linda para ti. Ele fez uma história plena para ti. Mas que, assim, quando nascemos,
vai sendo roubado pedaços da nossa história e vai deturpando a nossa identidade em Cristo. E vamos nos tornando cópia baratas de muitas pessoas ao nosso redor, que nós vamos copiando modelos, vamos ter a nossa alma fragmentada com aquilo que dizem que nós somos, com títulos, com palavras que lançam, com maldições que lançam sobre nós, e vai fragmentando a nossa alma, e vai se perdendo a real identidade pela que Cristo nos criou. Mas quando nós nascemos de novo, nos tornamos bebê, o Senhor é bebê na fé, nós criamos também uma nova história. Assim, quando um bebê nasce, começa toda a sua história, assim, a salvação e o teu concerto com Cristo, ele vai te dar uma nova história, um novo livro, páginas em brancas para serem reescritas através do Espírito Santo de Deus. Existe uma história pronta, existe uma história linda, existe caminhos liberados, existe uma herança espiritual para ser acessada, existem bênçãos sem medidas para serem acessadas. E a partir desse momento começa-se uma nova história. É possível reescrever a sua história. Não sei em que área da sua vida você tem uma história triste, uma história que foi roubada. Eu estava vendo esses dias uma história de uma menina uma menina nos Estados Unidos, a mãe nunca deixava ela sair de casa e o padrasto também não. E um dia ela já estava ficando mocinha e um dia ela sempre ia na venda. Um dia ela foi na venda e ela foi comprar a caixinha de leite lá nos Estados Unidos, as crianças desaparecidas com uma fotinha na caixinha de leite. E ela se deparou com uma foto dela. E quando ela viu aquela fotinha, ela foi começar a entender algumas coisas que aconteciam. Ela não falou, ela guardou aquilo. E aos poucos foi se revelando e foi descoberta a menina e foi encontrada. E ela descobriu que ela era uma mentira, que a mãe tinha roubado ela. E não era nem mãe, nem pai, e que aquela história não era dela. Muitas das vezes a nossa história é roubada. Às vezes a nossa história é roubada e nós não vivemos a história com aquela que o Senhor escreveu para nós. Às vezes, por algumas escolhas, e também, às vezes, as opções não são muito boas. E acaba, qualquer caminho que escolhesse, já não ia dar bom, né? Mas, às vezes, até tinha uma escolha boa, mas não tinha entendimento, não tinha sabedoria para acessar aquele caminho. E eu quero te convidar também para perdoar, para se perdoar nos caminhos e nas escolhas erradas que você se tornou. Glória a Deus! Glória a Deus que você sabe que aquela escolha foi errada, porque hoje você tem entendimento. Pior se você continuasse sendo aquela mesma pessoa e continuava tomando as mesmas decisões. Então, se perdoa o teu eu lá do passado, porque com Cristo ele quer reescrever a sua história. Sua verdadeira identidade está nele. E o caminho da maturidade vai te apresentar cada vez mais quem é você. Não existe autoconhecimento sem Cristo. Não existe autoconhecimento sem o autor da vida. Quanto mais nós buscamos em Deus, mais nós sabemos quem nós somos. Quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós conhecemos a nossa identidade. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Quanto mais nós buscamos nele, mais nós podemos saber quem somos. Existem ferramentas maravilhosas hoje
para que nós possamos de ferramentas na psicologia, positiva, na psicanálise. Existem caminhos maravilhosos para o desenvolvimento do nosso eu saudável, para o nosso autoconhecimento. Mas junto com ele tem que estar o autor da nossa vida, o mestre dos mestres, o divino. Só com ele nós podemos saber quem nós somos e por que nós somos criados e para que nós fomos criados. Eu quero que você leia Gênesis, abra Gênesis 18. 9 a 15. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não é verdade. Você riu. Eu não sei o que o Senhor tem dito para ti sobre algo na sua vida e que você tem, às vezes, debochado. Tipo, isso não é para mim. Isso não vai acontecer. Isso é impossível. É impossível acessar esse lugar, é impossível eu me tornar essa pessoa, é impossível eu receber essa bênção, é impossível que isso aconteça na minha família. Eu não sei que para ti pode ser impossível, que você possa, às vezes, até debochar e dar gargalhada e dizer que não é para você. Eu quero que você leia Hebreus 11:11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Eu quero que você leia também Mateus 6,6, que diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e olhe a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Eu quero que você abra Gálatas 5, 16 a 25. A vida pelo Espírito. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impede na direção contrária, nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto. Todos esses anteriores nós falamos do fruto da carne.
Agora nós vamos falar do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificarão as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito e em todas as áreas da nossa vida. A Sara que riu, aquela Sara que riu, ela duvidou, ela debochou e ela mentiu. Nós vemos uma mulher limitada pela lógica, pelo resultado terreno, pelas circunstâncias, pelo que o olho podia ver. Ela ri, ela desacredita da promessa e tenta disfarçar sua incredulidade com uma mentira, só piora. Isso mostra que, mas Deus escolheu Sara. Isso mostra que Deus ele não escolhe os perfeitos, mas transforma os disponíveis. E se você está aqui assistindo, é porque você está disponível para a mudança. Eu não sei o que é impossível na sua vida, mas que o Senhor ele vai transformar. Não é sobre pessoas perfeitas. Tanto que aqui é só permitido pessoas imperfeitas. Porque pessoas perfeitas, elas já estão prontas. E as pessoas imperfeitas é porque estão sendo lapidadas. E nós estamos sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus. A Sara, que estava disponível, Deus contava com ela para uma eternidade. Deus contava com ela para impactar a vida de pessoas. Deus contava com ela para falar dela junto com os heróis da fé. Deus contava ela para ter umas gerações de filhos. E Hebreus 11 não menciona risos, não menciona dúvidas, não menciona mentiras. Em Hebreus 11 só fala de uma mulher que, pela fé, recebeu poder para ser mãe. Quando há arrependimento e transformação, Deus não lembra de quem você foi. Ele celebra quem você se tornou. Antes de você ter um encontro com Cristo real, verdadeiro, antes de você nascer de novo, você pode rir, você pode ter mentido, você pode ter disfarçado porque você não acreditava. Porque muitas das vezes você já teve um concerto com Cristo, você já nasceu de novo. Mas as estruturas da sua mente ainda são governadas pela incredulidade. E às vezes essa incredulidade, esse espírito grego, esse espírito de, de incredulidade na sua vida, vem de uma crença do que foi afirmado, a estrutura de mente foi afirmado desde a infância, do que falavam para ti, ou daquilo que você vivia e que diziam que não iam dar certo e realmente não dava, porque as palavras têm poder. Porque através da nossa boca nós governamos. A nossa boca, ela cria. As trevas, ela não tem poder para criar nada. É o céu que cria, é a palavra que cria, é o reino de Deus que cria. E as trevas, ela é uma cópia mal feita, ela não tem poder, ela deturpa tudo que é imagem e semelhança de Deus. A palavra iniquidade significa o distorcido, o torcido. É distorcida a imagem e semelhança de Deus. Então, as trevas elas só têm poder na sua vida quando você declara ela.
ela começa a criar vida quando você tem uma estrutura de mente, quando você faz aquilo sua morada e que você entra nesse lugar e começa a viver um padrão das trevas, mesmo sendo nascido de novo. Mas o céu, ele não faz questão nenhuma de lembrar os teus fracassos. Os céus não faz questão nenhuma de lembrar do seu passado. Foi jogado no mar do esquecimento. O céu, como em Sara, ele relembra e registra o seu ato de fé e não o seu fracasso. Em nenhum momento é falado de Sara que riu, da Sara que duvidou e da Sara que mentiu. Porque houve arrependimento da parte de Sara. E ali houve uma transformação. A palavra arrependimento, muitas das vezes, o arrependimento ele não vem em lágrimas. Às vezes as lágrimas não têm nada a ver com arrependimento. Às vezes as lágrimas é só fruto do que você não está gostando da colheita daquilo que foi plantado. Arrependimento é quando há uma mudança de mentalidade e reconhece que aquela situação, aquela escolha, aquela decisão, ela foi feita conforme aquilo que os teus olhos veem num padrão de governo babilônico. E quando você se posiciona para entrar no lugar de governo de reino de Deus, você entra no lugar de arrependimento dessa estrutura de mim. O arrependimento é um portal entre céu e terra. O arrependimento é a mudança da nossa mentalidade. É através do arrependimento que vem a metanoia. E orar no secreto é subir para um lugar onde os problemas não existem. Onde lá no céu, aquela situação, aquele problema, aquele impossível não existe. Quando você ora no teu secreto, você só acessa as coisas eternas. E há respostas. E as respostas que vão trazer o governo do céu sobre a sua vida. Não é Deus que precisa descer. Ele já desceu, ele deu o seu único filho. Para que nós possamos ter livre acesso ao céu, o véu foi rasgado. Somos nós que precisamos subir. Todas as vezes que nós entramos num padrão de humanidade caída, nós precisamos buscar a nossa natureza divina no céu. E é fechando a porta. E aquele que nos vê no secreto nos recompensará. Não somos nós que vemos ele. É ele que nos vê. Gaste tempo no secreto para que você se torne a pessoa pela qual você foi criado. A sua mente, ela define a sua vida. É necessário arrependimento para a metanoia. E através da metanoia, é um caminho de maturidade. O arrependimento é uma chave. O arrependimento é um portal do reino de Deus. Ali em Gálatas nós vemos que se a nossa mente está na carne, ela vai gerar obras da carne. Mas se a nossa mente está no Espírito, ela vai gerar os frutos do Espírito. Todos os frutos, todo fruto do Espírito está dentro de nós. É só nós acessarmos. Mas muitas das vezes, no momento de irritação, de ira, mas eu sou assim mesmo. Eu tenho dificuldade. Essa sou eu. Não, porque não há arrependimento. Mas é porque é da minha natureza. Não, não é da natureza, é da tua natureza. A tua natureza divina tem obras. As obras são conforme o fruto do Espírito, não conforme o fruto da carne. Independente do
seu temperamento, porque o mestre dos mestres, ele anula todo ponto fraco do teu temperamento. E ele te ensina os pontos fortes de outros temperamentos para que você possa desenvolver. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o melhor do seu temperamento. Que nós possamos anular os pontos fracos do nosso temperamento, do colérico, da indiferença do colérico, da agitação do sanguíneo, da tristeza do melancólico, da crítica do fleumático. Existem os pontos tão preciosos nos temperamentos, mas através do fruto do Espírito nós possamos acessar e ativar em todo momento, quando você sentir a ira, quando você sentir as obras da carne, e naquele momento você anula ele e ativa o fruto do Espírito que está dentro de ti. Quando há um arrependimento instantâneo, mesmo que você não tenha vontade, você vai acessar o fruto do Espírito. Quanto mais rápido há um arrependimento, mais rápido a transformação. Peça que o Espírito Santo de Deus te denuncie a você mesmo. Pede para o Senhor mostrar a sua pior parte. Pede para o Espírito Santo te mostrar e revelar o pior de ti, para que você possa não ter um ponto cego. Porque o ponto cego todos veem, menos nós. Às vezes o ponto cego, as pessoas podem não ver, porque camuflamos bem. Mas o Espírito Santo de Deus vê. E ele pode nos revelar. Porque, às vezes, esse ponto cego é gatilho para que nós possamos ser impedidos a acessar a herança espiritual que já está liberada para nós. E se nós não sabemos pelo que nós temos que lutar, nós não sabemos pelo que nós devemos nos arrepender. E sem arrependimento, não há transformação. Então, que você peça para o Espírito Santo de Deus revelar o que há de pior em ti. Não tenha medo da cruz. A cruz é protetiva. Quando você vai para a cruz e pede a justiça divina, você vai encontrar a misericórdia de Deus. Não tenha medo da cruz. Ela te libera, ela te liberta, ela te transforma. A maturidade espiritual, ela exige também uma maturidade emocional. E através do fruto do Espírito é possível governar as nossas emoções e elevar as nossas emoções a uma maturidade. O que você renunciar determina o que o céu tem para ti. O que você renunciar determina o que Deus vai fazer por ti. O que você renunciar vai determinar aonde Deus vai te colocar. O que você renunciar vai determinar o que você vai governar. A recompensa da dor, da renúncia e a vontade de mudar, a vontade de alcançar, gera habilidade de mudar. Muitas das vezes você não vê como vai conseguir mudar isso. Mas a tua vontade de mudar, o Espírito Santo de Deus, ele te capacita para essa mudança. Entra no lugar de arrependimento genuíno e seja transformado por ele. Quando você pede a tua vontade determinada, realmente, ela vai gerar o teu milagre. E todas as vezes que você pede para o céu uma mudança radical, ele te responde com uma instrução. Se você ainda não está vendo o teu milagre, é porque você não deu resposta ao primeiro passo que ele te deu. Você não entrou em lugar de obediência ao primeiro passo, você não ouviu a primeira instrução. Quando você quer uma mudança radical, o Senhor te dá uma instrução. E entre nesse lugar.
Faça o que o Senhor está pedindo. Porque às vezes o Senhor parece que está em silêncio, mas Ele não está em silêncio, Ele está te aguardando. Para que você tenha ações, para que você realmente possa caminhar nesse lugar, nesse novo caminho que Ele tem para reescrever a sua história. O secreto, ele sempre vai existir. O secreto, você escolhe o que coloca nele. Você já prestou atenção que no secreto nós podemos esconder mágoas? No secreto nós podemos esconder ressentimentos que ninguém sabe. No secreto nós podemos alimentar as obras da carne. No secreto nós podemos ter pecados de estimação. No secreto nós temos tantas coisas que nunca foram reveladas. São os nossos segredos mais íntimos no secreto. Mas o secreto também, ele pode gerar a presença. No secreto, ele pode gerar a paz. No secreto, ele pode gerar a cura. No secreto, ele pode gerar o fruto do Espírito. No secreto, ele gera presença. No secreto, gera unção. No secreto, gera milagre. O secreto, ele é um lugar de derrota ou de vitória. E você escolhe o que você quer colocar no seu secreto. Quando tem mágoas, ressentimentos, quando não tem arrependimento, perdão liberado, essas são as escolhas do seu secreto. São escolhas de derrota. Não são escolhas de vitória. Mas quando você busca o Senhor, vamos lá em Mateus 6:6 novamente. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. Lucas 8:17 diz assim: pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser reconhecido e trazido à luz. Tudo na vida nasce no secreto. Tudo começa com um sentimento, uma emoção que gera um sentimento, que gera uma estrutura de pensamento, que gera ações. O mundo espiritual, ele é ativado no invisível antes de ser manifestado no visível. Tanto o inferno quanto o céu, eles operam a partir do que acontece no secreto. Quando você guarda mágoas, ressentimentos, iras, vingança no seu secreto, é gerado algo no invisível e é manifestado no visível, na sua vida, como uma colheita na sua vida. E é manifestado sobre o seu caminho, do invisível para o visível. O secreto é o lugar onde ou mal ou bem se alimenta. O secreto do inferno é onde existe as obras da carne escondidas, os pecados escondidos, os pecados não confessos, a falta de arrependimento, a falta do perdão. Abre acesso a que as trevas tragam de uma forma visível na nossa vida. Tramas políticas é feito no secreto, corrupção. Olha quantos históricos de abusos acontecem no secreto, que ninguém pode saber. O abusador intimida o abusado e o abusado não pode contar isso para ninguém. É tudo gerado no secreto. Muitas violências, pornografias, vícios, pecados. Tudo acontece no secreto. Pactos, alianças, feitiçarias. São alianças feitas com o reino das trevas. É tudo feito no secreto. Mentiras, engano, hipocrisia.
vida dupla. Sabe? As mentiras, no fundo, ninguém vê que é mentira às vezes. E às vezes a pessoa é tão mentirosa que ela até acredita na sua própria mentira. Mas no fundo ela sabe que é uma mentira. Ela tenta acreditar e viver esse mundo de ilusão, mas ela sabe que é uma mentira. E tudo isso é uma vida no secreto que destrói a vida. É o secreto das trevas. E o resultado disso são os cativeiros espirituais, as almas fragmentadas em lugares de trevas. E quando a sua alma está fragmentada no lugar de trevas, a alma ela sente tudo que acontece ao seu redor. Satanás não precisa da sua alma inteira, só precisa de um pedaço, de um fragmento para colocar num cativeiro. Destrói a sua identidade, destruição geracional, maldições repetitivas, depressão, morte emocional, morte espiritual. Muitas pessoas, às vezes, são enterradas com 60, 70, 80, mas que já morreram lá aos 20, aos 30, viveram uma vida com a sua identidade roubada, com a sua vida espiritual morta, com a sua alma morta. Só foi enterrada. E ela sobrevive até os 60, 70, 80, ela não vive a vida abundante que Cristo tem para elas. E tudo isso é gerado no secreto. São escolhas do secreto. Que o Senhor traga tudo aquilo que está no oculto, lá do seu secreto, para que seja revelado. Talvez você ainda não tenha entendimento do que está sendo gerado no secreto, não é do reino de Deus. Não é acesso ao reino de Deus e que pode estar abrindo portais das trevas para que possa roubar coisas na sua vida, matar sonhos e os planos do Senhor. O lugar do céu é removido quando as trevas entram. Mas quando você tem um lugar no secreto que revela o céu é movido a seu favor. O secreto ele se torna um lugar de intimidade, de autoconhecimento com o Criador, lugar de revelação, de renúncia, através do arrependimento e da transformação, é onde nós vencemos guerras invisíveis nas batalhas visíveis, é onde alianças são feitas com o Senhor, alianças são feitas com princípios celestiais, é onde Deus gera avivamentos, é onde Deus gera cura, libertações, milagres, é onde gera vida e vida em abundância. Jesus ele venceu a cruz no secreto. Em Lucas 22, 39 a 46, mostra toda a luta dele no Getsemane. Foi no secreto que ele venceu. Daniel orava no quarto e Deus honrou ele publicamente. Vai falar de uma mulher, Susana Wesley. As orações no secreto dela, uma mulher que tinha 19 filhos. Ela cobria a cabeça com o seu avental e orava. Dessa vida no secreto nasceram os dois dos maiores avivalistas que incendiaram a Inglaterra e a América. Foi criado no secreto. Os reavivamentos eles sempre nascem do secreto da oração escondida, longe dos palcos, longe dos olhares. É do teu altar, do secreto. Não é do altar em público, não é do altar nos palcos. O secreto vai definir o seu público, o secreto vai definir os teus relacionamentos, o secreto vai definir aonde você quer estar. Quem você é no secreto define
Quem são as pessoas que vão te seguir? Quem são as pessoas que você vai influenciar? E as mesas que tu vai sentar. Pensar no secreto é fortalecido, do secreto que você vive cheio do Espírito Santo de Deus. Ignorar o secreto é viver uma vida vulnerável ao ataque por qualquer seta que voe meio-dia. Você pode ser atingido. Sem secreto, você está sem cobertura. Sem o secreto, você não exerce a autoridade que você já tem. Deus está nos chamando para um alinhamento. Deus está nos chamando para o secreto. Nós estamos sendo chamadas para manifestar o reino, para governar com Cristo. A guerra é vencida no secreto onde ninguém vê. É só você e Deus. Feche a porta, rasgue seu coração, quebre as alianças que você possa ter feito com as trevas. Resgate os fragmentos da tua alma que as trevas roubou. Resgate tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida no secreto. E na presença de Deus, o Senhor revela as suas falhas e revela também os seus melhores planos, os melhores caminhos, as melhores decisões, mesmo sendo elas difíceis, para que você possa andar no caminho da maturidade e governar com Cristo. E eu quero falar do ato mais protetivo da tua unção para o portal do céu, que é o perdão. Jesus perdoou Judas chamando ele de amigo. Perdão não é esquecer o que aconteceu, mas é ter um novo sentimento sobre o que aconteceu. Na cruz, Jesus liberou perdão, dizendo: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Você escolhe, através do perdão, ser protagonista da sua história. Pessoas reativas, ela vive em função das circunstâncias, tudo que acontece com ela. Ela reage da forma que acontece, as circunstâncias. Da forma que tratam ela, ela se torna reativa e se torna quem ela é. Os proativos vivem em função do reino de Deus. Os proativos, eles vivem os princípios da palavra de Deus. Você não controla o que fazem com você, mas é 100% responsável com o que fazem dentro de você. O segredo da nossa vida não está em você fazer um jejum em oração e passar uma semana declarando perdão e entrando em arrependimento, mas em você criar uma rotina diária de secreto, de arrependimento, para que você possa acessar esse novo caminho da maturidade. Deus, ele quer contar da sua história e olhar para ti como Sara, como uma mulher de fé, que alcançou o seu milagre. Porque a sua história de deboche, de dúvidas, de insegurança e de mentiras já foram jogadas no mar do esquecimento. Ele só conhece a Sara, a mulher de fé que gerou filho. O arrependimento ele é o primeiro passo. A oração no secreto é o seu portal. E quando você acessa o portal através da oração no secreto, através de uma vida no secreto, o fruto do Espírito é a evidência. Sua nova vida já está escrita no céu. Basta viver ela. É só subir.
É só viver como alguém que já deixou de ser menino, deixou das coisas de menino. E entendeu que é necessário nascer de novo da água, do Espírito, das renúncias, do arrependimento, do perdão e de uma vida no secreto. A fé, ela é ancorada no invisível. Você não vê, mas você crê. Você tem que trazer à existência os desenhos do céu, anular os desenhos das trevas. As trevas copiam tudo aquilo que os céus está fazendo. E como tem os desenhos do céu, para que você acesse a sua herança espiritual, as trevas têm mentiras com desenhos sendo arquitetados para que sejam manifestados na Terra. Anule os desenhos das trevas e baixe, traga à existência os desenhos do céu. Entenda com a parceria com o Espírito Santo de Deus. Venha trazer o céu aqui na Terra. Que esse discipulado ele possa gerar transformação na sua vida e que atraia a presença dele. Para que a sua mente seja transformada. Para que você possa acessar um lugar de governo. Eu quero te motivar a que você tome uma decisão de você realmente querer, porque o Senhor, ele vai te responder conforme a tua vontade e o quanto você quer. O quanto você quer acessar o reino de Deus, o quanto você quer mudar a sua história, o quanto você quer reescrever a sua história, o quanto você quer entrar nesse caminho de maturidade. Eu quero te convidar a ter esse tempo de reflexão, com rotinas diárias de meditação, de secreto, de arrependimento, de meditação na palavra, para que você possa viver esse novo no caminho da maturidade, do nascer de novo. Há um governo no céu. Está liberado as heranças espirituais. Não é o céu que tem que descer, é você que tem que subir. Porque você é chamada para manifestar o céu. Você é chamada para manifestar os sinais. Amém? Quero te agradecer por esse tempo de estar aqui com a gente e que o Senhor venha com revelações nessa semana. E que tu entres em arrependimento e seja transformado pela glória de Deus. Amém? Deus abençoe.